está sintonizada com você. Paraitinga vai ficar, toda hora que ligar ela vai corresponder. Paraitinga vai levar boa música e notícia pra você. Boa tarde de domingo, ouvintes da Paraitinga FM. Está começando mais um programa Solta a Voz Mulher. Programa desenvolvido pelo Coletivo de Mulheres de São Luís do Paraitinga. Solta a voz, mulher. Solta a voz nas estradas. Já estamos em nosso 18º programa. Eu sou a Fernanda e estou aqui na apresentação do programa junto com a Marina, com a Laura e com a Amélia. E na técnica de som, o nosso querido Alcides Souza. Vamos começar este programa com música boa. Fiquem agora com as músicas Lindo Balão Azul, Simoni, O Gato, Marina Lima. Solta a voz, mulher. Solta a voz nas estradas. Boa tarde, gente. Estamos de volta. Aqui é a Marina. Bom, acho que pelas músicas aí que tocaram, talvez algumas pessoas já desconfiem do tema de hoje. Quinta-feira agora é dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Resolvemos trazer para o programa hoje um pouquinho, a gente vai falar sobre infância, né? Sobre brincadeiras, sobre brinquedos. Vamos tentar debater um pouquinho aí sobre essa questão. Bom, o que eu tenho visto e observado sobre o Dia das Crianças é que, na verdade, o Dia das Crianças se tornou um grande dia de compras, né? Não é um dia da criança, mas sim um dia de dar alguma coisa para a criança. E essa coisa normalmente é um brinquedo. Então, assim, a gente vive numa sociedade cada vez mais consumista, né? Assim, nós adultos. E o que eu percebo é que o Dia das Crianças se tornou essa coisa desenfreada do consumismo, mais voltado para as crianças. E isso é muito perigoso, né? As crianças, elas ainda são seres em formação. E quando a gente bombardeia as crianças com essas informações e novos produtos e novos brinquedos, utilizando diversas estratégias para chamar a atenção das crianças, as crianças ficam alucinadas e querem tudo, né? Basta a gente assistir aí 10 minutos em qualquer canal infantil, passa mais propaganda de brinquedo do que o próprio programa infantil, do que o próprio desenho. E aí a criança fica o dia todo lá falando que quer o tal brinquedo que passa de 1 em 1 minuto no canal que ela assiste. Então, o que a gente quer trazer um pouco aqui hoje, a discussão que a gente quer trazer aqui hoje é como mudar isso. Ou então, por que isso é tão perigoso para a nossa sociedade, para as nossas crianças, né? Por que a gente tem que tentar fazer um Dia das Crianças para as crianças de fato, estar com as crianças para que o dia seja delas e não apenas um dia de consumo desenfreado, sem nada mais, só comprar um brinquedo e toy, pronto, acabou. É isso mesmo, né, Má? Oi, gente, aqui é a Laura. Então, e dando aí continuidade, tem a questão também, assim, que as propagandas, elas acabam gerando uma insatisfação na criança se ela não possui aquele brinquedo, ou aquela roupa, ou até mesmo aquele alimento, né? E essa culpa, ela também acaba recaindo de alguma forma sobre os pais dessa criança, que de alguma forma não podem ou não querem dar esse produto para ela, né? Então a criança, ela, foi o que a Marina falou, tem essa questão, ela tá em formação, então inclusive os valores dessa criança, o que ela vai carregar para o resto da vida, também está sendo influenciado por isso, né? E essas propagandas, elas acabam gerando assim uma imagem de que possuindo aquele artefato, daí sim você faz parte da sociedade. Que a partir dele, daí você vai ser aceito em determinado grupo.
E isso na infância, as crianças, elas, de alguma forma, buscam se parecer umas com as outras, elas buscam essa aceitação entre elas ou em relação aos adultos. Só que isso também leva a uma sensação, assim, uma geração de poder, do tipo, eu tenho esse produto e meu coleguinha não tem, então eu tenho mais poder do que ele. A criança já cresce, vamos dizer assim, com esse estímulo à competição entre as pessoas. E isso também vai para todas as esferas dela conforme ela vai se desenvolvendo, né? E uma coisa também que eu lembrei, a gente falou dos brinquedos por conta do Dia das Crianças. Mas tem também a questão, por exemplo, da alimentação. Quantos produtos não são feitos para o público infantil, né? Então, eles têm embalagens coloridas, embalagens com os personagens favoritos dos desenhos. E, infelizmente, a maioria desses produtos, eles não são saudáveis, eles não agregam nenhum valor nutricional, são cheios de açúcar, de gordura, de corantes, de metais pesados, né? E, então, assim, qual que é o propósito também, né, de oferecer? E, é claro, não é culpa dos pais, a gente não está aqui culpabilizando os pais, porque os pais também são vítimas desse bombardeio de propagandas. Eles também querem, de alguma forma, agradar tanto a criança como essas expectativas, assim, que é criado na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, por exemplo, aqui em São Luís do Paraitinga, a gente tem o privilégio de ter acesso à comida fresca, à comida orgânica, num valor acessível. Então, também entra um pouco a questão, assim, de um consumo consciente, de como que a gente está gastando o nosso dinheiro, como que a gente está utilizando o nosso tempo para ter tempo para cozinhar. E isso não estou falando só para as mães, estou falando para os pais também, porque isso envolve a família toda, né? Então, eu acho legal enfatizar isso. Não é só a indústria dos brinquedos, é a indústria alimentícia, a indústria, inclusive, de carros. Teve, há uns anos atrás, uma propaganda de carro que era voltada para crianças. Eles fizeram com fantoches, tipo, não era voltada para adulto. Era para que a criança se visse naquela propaganda, gostasse daquela propaganda e vamos dizer assim, ficasse pegando no pé do pai, da mãe para comprar aquele carro. Então, são muitos milhares, milhões de reais que são gastos por ano voltado para esse público. A gente vai disponibilizar na página um documentário que se chama Criança, a Alma do Negócio. Está disponível no YouTube e a gente vai colocar lá na página do coletivo. Então, se depois vocês quiserem dar uma olhadinha, assistir, é bem interessante. Então, e nesse documentário é muito legal, assim, recomendo mesmo que todas as pessoas assistam, que pessoas que têm acesso à internet aí procurem, que vale muito a pena. E esse documentário mostra bem isso que a Laura falou, assim, tem uma cena que a criança tá com os pais, né, com o pai e com a mãe no supermercado, e tem um macarrão do Bob Esponja. E tem o outro macarrão que não tem personagem nenhum, que é bem mais barato. E a criança faz um escândalo porque ela quer o macarrão do Bob Esponja, porque ela fala que é mais gostoso. E a mãe pergunta, mas como você tá falando que é mais gostoso se você nunca comeu? E ela fala, eu sei que é mais gostoso porque esse é do Bob Esponja. Então, assim, como a criança é usada, né? Até pesado falar isso, mas é real. Tipo, a criança, ela é usada pelo marketing, pela indústria, para fazer as pessoas comprarem as coisas, né? E as coisas mais caras, né? Isso aí vale para tudo, não só alimento, mochila, né? Mochila de personagem, tudo que seja voltado para a criança, para o personagem favorito dela, vai ser o triplo do preço. E a criança vai querer aquele, não adianta você dar outro, porque ela vai querer aquele. Então, isso é usar a criança para essa indústria perversa, né, do capital, de gastar dinheiro. Isso é um absurdo. E muitas vezes os pais não têm condições de dar, mas também são reféns, porque como a Laura falou, se a criança não tem, ela é excluída. Muitas vezes ela sofre bullying, porque ela não tem as coisas que os outros têm. Então, muitas vezes os pais ficam endividados para conseguir dar as coisas para os filhos. Simplesmente para os filhos poderem participar do grupinho de amiguinhos, ou então para os filhos serem convidados para as festinhas.
Isso é muito perigoso, gente. Por isso que o nosso objetivo aqui hoje, como a Laura também já disse, não é culpar ninguém, apontar o dedo, dizer quem tá errado, não. Nosso objetivo aqui hoje é pensar sobre esse assunto, que é o primeiro passo para a gente começar a tentar mudar a nossa vida, é a gente refletir sobre as coisas, né? Então vamos pensar, poxa, será que tá certo isso aí? Né, Dia das Crianças, e a gente, esse bombardeio em cima das nossas crianças, de brinquedo, de produtos, muitas vezes produtos que as crianças nem vão usar, tipo maquiagem para crianças super pequenas, meninas super pequenas. Será que isso é realmente necessário, ou será que a gente está adultificando, a adultificação da criança, né? Então, será que a gente também não está querendo hipersexualizar, talvez, as nossas crianças, né? Vendendo milhares de coisas aí que não tem nada a ver. E, gente, a gente sabe que as crianças, o que tiver ali disponível para ela, ela vai brincar, né? Às vezes a criança tem um brinquedo lá da última geração, ela escolhe a tampa da panela para brincar, né? Ou então um lápis, ou uma coisa super simples, assim. Porque o que vale na criança, que é a coisa mais rica, é a imaginação. E muitos desses brinquedos, inclusive, eles tesouram a imaginação da criança. Porque eles já vêm prontos, já vêm cheio de botão. É só ela apertar que o brinquedo fala. É só ela apertar que muda de cor. Ela não pode criar em cima de alguma coisa, né? Ela não pode pegar aquela tampa de panela e imaginar que é um disco voador, ou então que é um prato de bateria, ou então que é a roda do seu caminhão. Ela não pode imaginar nada. Porque esses brinquedos aí super caros já vêm todos prontos para ela. Então, além de tudo isso, ela não usa a imaginação, que eu acho que, na minha opinião, é a coisa mais rica das crianças, que infelizmente, quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo, que é uma pena, porque os adultos vão ficando chatos. Mas é isso aí. Pois é, Marina. E eu tava aqui pensando também, aqui em São Luís, eu não sei, eu moro aqui há pouco tempo, então não tenho propriedade para falar. Mas nas outras cidades que eu morei, uma cena muito comum que eu vi, assim, quando eu ia num restaurante, num shopping, enfim, em algum espaço, assim, público, são os adultos, né, ali tendo a sua refeição, conversando entre si, e a criança com um tablet. E, novamente, gente, se você der um tablet pro seu filho, eu não tô contra você, não é isso. A gente só tá trazendo esse debate porque é importante a gente refletir sobre o impacto disso nas crianças, né? Então, e a criança fica lá a noite toda brincando com o tablet, e não só naquele momento que tá fora de casa, muitas vezes dentro de casa, né? Esses eletrônicos, assim, em geral, se tornaram quase que uma babá, vamos dizer assim. E eu li um estudo recente que saiu que crianças com menos de 1 ano já estão tendo acesso a esses eletrônicos, e isso influencia muito no desenvolvimento cognitivo. E foi isso que a Marina falou, é a criatividade da criança. E isso pro resto da vida dela. A gente, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente é um ser em transformação, um ser em formação, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. E, como eu disse, essa questão da alimentação também, não só pelo motivo do consumo, mas pelo motivo da saúde. Uma doença que antigamente era considerada doença de adulto, diabetes. Hoje em dia já não é mais, tem várias crianças com diabetes. Obesidade. Então, assim, uma série de coisas que estão ligadas com a alimentação e que tem a ver diretamente com esse consumismo desenfreado que o tempo todo a gente fica sendo bombardeado, né? É verdade, Laura. Esse lance das doenças, tem um outro documentário também disponível no YouTube que se chama Muito Além do Peso, que mostra a realidade de várias crianças que têm diabetes, né, por conta dessa alimentação cheia de porcarias, enfim. E esse documentário traz também a ausência do brincar enquanto atividade física. Porque aí as crianças ficam tão nesses brinquedos, né? Seja tablet, ou seja videogame, ou seja mesmo um robô, alguma coisa que ela não se movimenta muito, que a criança não corre mais, não brinca mais de pega-pega, né? Não corre. Aqui em São Luís do Paraitinga a gente ainda tem esse privilégio que é deixar as crianças brincarem na rua, andar de bicicleta. Então, além de isso ser saudável para a criança, porque brincar é uma delícia, isso também conta como atividade física, né? Então entra também no lance da saúde. E como a Laura disse, o número de crianças com diabetes tem aumentado cada vez mais. Então, mais uma vez,
né? A gente trouxe esse tema aqui para que nós possamos juntas pensar nisso para buscar a transformação da sociedade que nós queremos. Então, pessoal, o papo tá bom e no próximo bloco a gente continua a discussão. Não saia daí. Agora vamos de música com a Ila, com a música Será, e Canta Vento, Vamos Dividir. Solta a voz, mulher. Solto a voz das estradas. Estamos de volta, pessoal, aqui no programa Solta a Voz Mulher, falando hoje um pouquinho sobre infância livre do consumismo. E dentro desse assunto, a gente queria trazer também a questão dos brinquedos, que a gente está muito acostumado a ouvir que existe brinquedos para meninas e brinquedo para meninos, né? E aí eu pergunto para vocês por que existe brinquedo para menina e brinquedo para menino? O brinquedo ele não é para brincar? Ou ele utiliza alguma coisa sexual? Assim, até hoje eu ainda não consegui entender da onde que as pessoas tiraram isso, que existe brinquedo de menino e brinquedo de menina. Porque brinquedo é para criança brincar. Essa é a única função do brinquedo, né? E a gente sabe, né? A gente estuda isso muito na sociologia, que isso é a questão da construção social, né? O brinquedo ali, ele vai ter um papel de construir socialmente aquela pessoa. Então, o brinquedo de menina é o fogãozinho, é a boneca, né? Por quê? Porque é para construir a mulher que vai habitar essa sociedade. Então, a mulher que vai cozinhar dentro de casa, a mulher que vai cuidar da casa, né? Então, brincadeira de menina é brincar de casinha, né? A mulher que vai ter filhos, então, por isso as bonecas, para elas já irem interiorizando desde sempre que elas vão ter que ser mãe, né? E que elas vão ter que saber limpar uma casa e arrumar uma casa. Então, as brincadeiras das meninas servem para isso, servem para construir esse papel de gênero, né? A gente já falou de gênero aqui no programa. Para quem perdeu, procura lá no YouTube, que nós temos todos os nossos programas no YouTube. E o gênero, essa construção social, ela serve para isso, para moldar a sociedade ideal, né? Ideal não sei para quem, porque para mim não é. Então, os brinquedos das meninas servem para moldar essas meninas a isso. E, em contrapartida, os brinquedos dos meninos mostram que eles podem ser o que eles quiserem, que eles vão dirigir, que eles podem ser pilotos, que eles podem ser astronautas, que eles podem construir, que eles podem usar a imaginação, né? São bem diferentes. Então, isso também é um assunto que vale muito a nossa reflexão. Às vezes, a gente está tão acostumado, né? Sempre foi assim a vida inteira. Tipo, as meninas sempre brincaram de boneca. Então, às vezes, eu sou convidada para uma festinha, é de uma menina, automaticamente eu já vou lá e compro uma boneca, né? Então, nosso objetivo aqui, como eu já falei antes, é plantar essa sementinha da dúvida. Será que eu devo comprar uma boneca? Só porque é menina? Não. Será que sim? Será que não? Né? Então, pensem, vamos pensar antes de tomar essas atitudes para que a gente possa construir essa infância e as crianças serem mais livres, né, gente? Vamos deixar nossas crianças brincarem do que elas quiserem. Se os meninos quiserem brincar de casinha, qual o problema? Eles também não vão ter uma casa no futuro, não é verdade? Então, brinquedo, minha gente, não tem gênero. Brinquedo não tem brinquedo de menina, de menino. Brinquedo é para brincar. É isso aí, Má. E eu tava aqui pensando, né, gente, que desde o momento que uma mulher recebe a notícia que ela tá grávida, ou enfim, que ela descobre que ela tá grávida, as pessoas já começam a perguntar, será que vai ser menino? Será que vai ser menina? E isso já começa, isso que a Má falou, a se construírem ideias acerca do gênero dessa criança, que, claro, ela tem um sexo biológico, mas o gênero é tudo isso que ela falou, são outras questões que vão moldando esse serzinho desde a hora que nasceu até o resto da vida. E no caso das meninas, além desses papéis assim, de cuidado do lar e dos filhos, assim, né, das crianças, também tem um apelo, a publicidade tem um apelo muito forte para a vaidade. Então, que as meninas elas têm desde muito cedo que se preocupar com a beleza,
Que esse é o maior valor que ela pode ter, a beleza. Então, que ela tem que passar maquiagem, usar a sandalinha da cantora ou da atriz, né? E, enfim, então são brincadeiras que têm um impacto profundo, inclusive na nossa autoestima. Porque se de alguma forma aquela menina não quer ou não gosta desse tipo de brincadeira ou de brinquedo, ela sofre consequências na escola, na vida social como geral. Assim como meninos. Quantos meninos, tudo bem, gostam de brincar de bola, gostam de subir em árvore. Eu também gostava dessas brincadeiras. Mas e se ele quiser brincar de boneca? Ele não vai ser pai um dia? Também não seria legal, né? Ele já crescer tendo essa noção, assim, dentro dele de que o cuidado com as pessoas, o afeto com as pessoas também é responsabilidade dele, né? Então, acho que é isso que a Marina falou. Vamos deixar nossas crianças mais livres. Criança é criança. Essa coisa de menino azul, menina cor-de-rosa, isso já tá, na minha visão, já tá ultrapassado. E tem uma outra questão também aqui que eu queria trazer, que a gente falou do Dia das Crianças, mas tem outras datas também que acabam apelando para essa questão do consumismo. Por exemplo, a Páscoa, né? Então, essa coisa do chocolate. Claro que criança gosta de chocolate. É um produto que tá cheio de açúcar, é um produto que até em nós adultos, quando a gente come, provoca uma sensação de prazer. E tudo que dá prazer, a nossa tendência é buscar mais, é consumir mais daquilo, né? E é um valor absurdo. Pelo menos, eu acho muito caro esses ovos de Páscoa, para ser um alimento que nutricionalmente não adiciona nada na alimentação dessa criança. E vem com um brinquedinho de plástico que foi feito, sei lá na China, que contém um monte de metais pesados, um monte de coisa assim que ainda pode ser tóxica para essa criança. Então, e claro, a criança chega no supermercado, vê aquele monte de pacote colorido, claro que ela vai querer. Claro que se você fizer um ovo de Páscoa em casa, ela não vai achar tão divertido como o ovo de Páscoa que o coleguinha ganhou da família, né? E fora que tem crianças que não recebem um ovo de Páscoa, recebem 10 ovos de Páscoa. Ela não dá nem conta de comer esse monte de chocolate, né? No Natal também. O Natal, tipo, como uma data religiosa para reunir a família, reunir as pessoas, né? Celebrar a vida e tudo mais. Eu sinto que muitas vezes ele perdeu o seu real significado, que acaba girando muito em torno dessa coisa do Papai Noel, do brinquedo, essa euforia. Eu lembro, nossa, como eu ficava eufórica para ver que brinquedo o Papai Noel trouxe. Então, o foco da criança, da família toda, meio que acaba se tornando essa questão do presente, do comprar. Porque assim, uma coisa é a gente fazer, né? Você costurar uma roupinha, você costurar, sei lá, né? Construir um brinquedo e presentear uma pessoa amada com isso. Mas esse ato de comprar, isso tá tão naturalizado que muitas vezes a gente não percebe que está fazendo isso sem parar para pensar qual que é o real objetivo, né? E uma coisa assim que eu vejo, eu morava lá em Ubatuba, que eu acho muito legal, que as festas de aniversário de muitas amigas minhas que têm filhos são na beira da praia. Então convida os amiguinhos do filho ou da filha, leva um piquenique, né, frutas, suco, água e passa o dia na praia. E assim, as crianças saem radiantes, né? Muito felizes, porque, pô, elas passaram o dia todo na praia com os coleguinhas, com a família. Então, eu acho que, assim, na minha opinião, é isso que realmente importa, sabe? A gente não precisa de uma mega festa com um mega buffet, Se você quer dar isso pro seu filho, eu não tô te julgando. É a minha opinião. Nunca tomem nada que a gente fala aqui no programa como uma ofensa pessoal. Nosso objetivo aqui é ser democrática. E acho que é isso. Vamos buscar transmitir muito afeto, que é isso que as crianças querem e é isso que elas vão repassar. Porque, afinal de contas, a gente só dá o amor que a gente recebe, né? E resgatar a nossa criança interior, né? Afinal, todo mundo já foi criança e tem boas memórias, né? E eu tenho certeza que as nossas melhores memórias de infância têm a ver com os bons momentos que a gente passou brincando com a nossa família, com os nossos amigos, e que até podiam envolver algum brinquedo na brincadeira, mas com certeza não é o brinquedo em si, não é o consumo em si desse brinquedo, desse alimento, dessa roupa ou do que quer que seja, que agrega essa sensação gostosa, essa saudade que a gente sente muitas vezes da nossa infância. Eu vou agora chamar mais 2 músicas pra gente.
Adriana Partimpim, Ciranda da Bailarina e A Corujinha, Elis Regina. Solta a voz, mulher. Solto a voz das estradas. Vou ler um poema que é uma contribuição da Amanda. Repensando a criança, de Dorothy Law Note. A criança que é sempre criticada aprende a condenar. A criança que é sempre hostilizada aprende a agredir. A criança que é sempre ridicularizada aprende a ser tímida. A criança que é sempre envergonhada aprende a sentir culpa. A criança que é sempre encorajada aprende a ser confiante. A criança que é elogiada aprende a apreciar. A criança que recebe um tratamento imparcial aprende a ser justa. A criança que vive com segurança aprende a ter fé. A criança que é aprovada aprende a gostar de si mesma. A criança que vive em meio à aceitação e amizade aprende a descobrir o amor no mundo. Muito legal esse poema, essa contribuição foi muito rica, que no final das contas, né, a gente falou aqui um pouco de conscientização sobre tudo, sobre essa cultura do consumo, né, e a gente gosta de falar disso, principalmente para pensar na questão afetiva, né? Isso tudo mexe muito com o nosso psicológico, tem muito a ver com a questão afetiva do ser humano. Então, vamos estar ligado aí, pensar, refletir sempre, que é o caminho. Vamos encerrar agora o nosso 18º programa, Solta a Voz Mulher. Lembrando que o Coletivo de Mulheres de São Luís do Paraitinga faz reuniões abertas toda primeira quinta-feira do mês no prédio da Biblioteca Municipal. Em casos urgentes de violência contra a mulher, ligue 180 e faça a sua denúncia. Em casos de violência contra a criança, disque 100 e faça a sua denúncia. Além de nos ouvir pela 105.9 Rádio Paraitinga FM, vocês também podem nos ouvir através da internet no site radioparaitingafm.net. Nossos programas estão disponíveis no YouTube e na nossa página do Facebook, Coletivo de Mulheres São Luís do Paraitinga. Curte a nossa página e fique por dentro de todas as nossas atividades. Aproveita e manda suas sugestões, dúvidas e qualquer coisa que você quiser falar para a gente. Estamos dispostas a te ouvir, mulher. Então, solta a voz, mulher! E a nossa última música de hoje é Histórias de uma Gata, com Vanessa da Mata. Faço com o meu braço. Solta a voz, mulher. Música, poesia, bate-papo e muita informação. Só